Vamos lá, gravação iniciada. Bem-vinda, doutora Mariana, mais uma vez. Espero que a gente consiga, dessa vez, usar a nossa noite como uma noite produtiva. Pode dar início quando quiser. Agradecer de novo a presença de todos aqui, tá? Para quererem entender numa noite de feriado. E hoje a gente vai falar sobre abordagem ao paciente politraumatizado. Para iniciar esse assunto com mais precisão, a gente precisa entender primeiro o que é um politrauma. Sabemos que as lesões traumáticas em pequenos animais, elas são relativamente comuns no departamento de urgência e de emergência. Cerca de mais de 30% das lesões são politrauma, que é a ocorrência de múltiplas lesões a partir de um único acidente. Pelo menos uma dessas lesões pode causar um risco, alto risco de mortalidade. E esses acidentes podem ser quedas, queimaduras, mordeduras, esmagamentos, acidentes automobilísticos, até mesmo arma de fogo ou armas cortantes. E quando falamos de politrauma, é importante a gente ressaltar a diferença da massa corpórea dos animais, porque um cão de pequeno porte, quando ele é acidentado por um carro, tem menos área corpórea que um cão de grande porte. Sendo assim, a distribuição de energia durante o impacto é diferente. O impacto, às vezes, é o mesmo, mas o animal de pequeno porte, ele tem lesões mais severas. E essas lesões traumáticas severas, elas estão relacionadas a diversas respostas sistêmicas que podem aumentar a lesão inicial. A resposta sistêmica ao trauma, ela envolve uma interação entre inflamação, coagulopatia e sistema neuroendócrino, além de ter uma resposta baixa, resposta imunológica um pouco mais baixa. Quando a gente fala de ressuscitação no trauma, a gente deve focar em 3 pontos específicos. O primeiro, a hemorragia. O segundo, melhorar a perfusão tecidual. E o terceiro, que precisamos minimizar a evolução dos processos inflamatórios. Só que o grande problema do politrauma é a inflamação que vem depois. Se o resposta exacerbada, uma resposta muito grande, pode gerar um desequilíbrio na homeostasia, gerando com que tenha um bloqueio de vários órgãos, levando à morte. E independente dessa lesão tecidual, temos uma resposta neuroendócrina que libera fatores inflamatórios e anti-inflamatórios. E se isso ocorrer de uma forma excessiva, temos o que conhecemos como SIRS, uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que é uma inflamação excessiva que o organismo não consegue controlar. Quando chega nesse ponto, aí, gente, a gente não consegue controlar isso de forma direta, mas conseguimos diminuir os fatores que contribuem para esse processo inflamatório. Vocês entenderam como a abordagem ao politrauma é muito mais complexa do que parece? Então, por isso, a gente vai destrinchar isso aos poucos e vai entender melhor os protocolos de como que a gente vai fazer. O primeiro passo a gente chama de Golden Hour, que é a hora dourada. Ela é definida como a primeira hora do animal após o acidente, e ela é considerada a hora mais importante para a definição do prognóstico, já que é nessa primeira hora que a gente vai definir as medidas, as manobras, os tratamentos que a gente vai realizar e são mais decisivas para o quadro geral de saúde desse paciente. Dentro dessa hora, a gente ainda tem abordagens mais específicas que elas podem ser realizadas, como o ABC do trauma, que na verdade é o ABCDE do trauma. Essa abordagem, ela tem como objetivo de identificar as alterações que podem levar esse paciente a óbito e de reestabelecer a homeostasia. Ela é feita em equipe e vocês vão ver que ela, na teoria, essa abordagem ela possui divisões. Mas na execução, ela é feita de forma simultânea e é uma avaliação rápida, que dura de 1 a 5 minutos. A gente vai iniciar falando dessa abordagem com a letra A, que significa airway, que são as vias aéreas. A gente começa assegurando a desobstrução das vias aéreas desse paciente, porque essa é a principal causa de morte nas emergências e nas urgências, devido à demora de identificar a causa da restrição respiratória ou da apneia. Então, o que a gente faz? O paciente chegou,
Em trauma, a gente precisa avaliar como que a gente vai iniciar essa avaliação. Vamos iniciar com uma inspeção na cavidade oral, examinando com um laringoscópio, e a gente consegue avaliar se tem algum conteúdo obstruindo a passagem de ar, seja de forma total ou de forma parcial, e a gente vai fazer a limpeza ou a aspiração desse conteúdo que estiver obstruindo. E aí a gente pode encontrar vômito, sangue, saliva em excesso e etc. Tá bom, Mari, eu fiz a limpeza e esse paciente não consegue respirar. A gente vai avaliar a glote desse paciente com uma escala que a gente chama de Cormier-Lehane. Eu acho que é assim que pronuncia, tá, gente? Não sei, tá certo. E dependendo de como tá essa glote, a gente inicia o processo de intubação com a sonda endotraqueal, ou se não for possível, dependendo de como essa glote tá, a gente passa por um... Tá acontecendo alguma coisa, gente? Ah, tá, entendi. A gente passa para um procedimento de emergência, que pode ser tanto a traqueostomia quanto a cricotirotomia. Tá, Mari, mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença da cricotirotomia e da traqueostomia? A cricotirotomia, ela é uma manobra de emergência. Ela é mais rápida e ela precisa ser convertida em traqueostomia dentro de 24 a 72 horas. É uma manobra que ela consiste em fixar a membrana cricotireoide para facilitar a respiração deste paciente. Só que nem sempre é viável a gente realizar a troca para traqueostomia, porque muitas vezes esse paciente vai estar instável. Mas quando isso acontece, a traqueostomia é um procedimento cirúrgico onde a gente realiza a abertura da traqueia, coloca o tubo endotraqueal direto na traqueia e faz a fixação para que esse paciente consiga respirar. Se em todas essas manobras o paciente segue irresponsivo, segue em apneia, a gente precisa partir para reanimação cardiopulmonar, tá? Então a gente entra naquele suporte básico da vida, com um ciclo completo de 2 minutos, sendo no mínimo 3 minutos essa reanimação ser efetiva, com compressões torácicas, com movimentos de 100 a 120 por minuto. O paciente em decúbito lateral vai depender muito do tamanho desse paciente, do porte desse paciente, mas geralmente a gente pede que seja os livros descrevem que seja de metade a 1/3 da largura do tórax. E a ventilação simultânea, intercaladas com as compressões. 30 compressões, 2 ventilações com ambu intercalados. Beleza, passou com o suporte avançado à vida, usando a monitorização, cânula no acesso e afins. Mas, Mari, lá no início, quando eu fiz o exame com o laringoscópio, já desobstruiu e ele já voltou a respirar. Então, beleza. Então, a gente passa para a parte 2, que é o briefing. Isso significa respiração. Nessa parte, a gente vai avaliar coloração de mucosas, vai avaliar o tempo de preenchimento capilar desse paciente, que é o TPC, vai palpar cabeça, pescoço e tórax. Sei que não é uma rotina a gente palpar pescoço e cabeça, mas os livros descrevem que dentro dessa abordagem é essencial a gente fazer. A gente também precisa fazer a monitorização da frequência respiratória, avaliar o padrão e eventuais esforços respiratórios que esse animal pode vir a fazer. Auscultar tórax, auscultar laringe também não é uma rotina nossa, mas dentro de uma abordagem inicial a gente precisa fazer. E a gente faz com o uso do ultrassom torácico rápido, que geralmente tem em internações. Nessa etapa, a gente também pode utilizar terapias emergenciais, como o uso da oxigenoterapia convencional, sendo com a sonda naso ou a máscara de oxigênio. Em casos irresponsivos, fazer o uso da ventilação mecânica mais invasiva. Se a gente passar o transdutor, avaliar a necessidade de uma toracocentética, a gente vai ver esses ambos procedimentos mais detalhados lá na frente. Até mesmo utilizar terapias auxiliares, como vasodilatadores, diuréticos, broncodilatadores. Isso vai depender do quadro do paciente, tá? Na parte de circulação, a gente avalia o estado de perfusão vesicular do paciente, através da análise do estado do cardiovascular. Aqui, a gente também vai analisar mucosas e TPC,
Mas vocês conseguem entender o porquê que isso é simultâneo? A partir do momento que a gente avalia a mucosa TPC, a gente avalia tanto o C e tanto o B daquela divisão na teoria. Por isso que tudo isso é muito simultâneo. Além disso, a gente avalia o pulso desse paciente, pode ser femoral ou metatársico. A ausência desse pulso, geralmente, ela está vinculada com uma pressão sistólica menor que 60 ou 80 milímetros de mercúrio. A gente também precisa controlar déficits de pulso. Geralmente, esse paciente já vai estar com os eletrodos num monitor multiparamétrico para avaliar arritmias, avaliar o ritmo, avaliar a frequência cardíaca. É importante a gente escutar esse paciente para avaliar se tem crepitações, porque crepitações revelam edema. E é importante esse animal estar nesse monitor multiparamétrico, porque em casos de hipercalemia, a gente tem alteração no traçado do eletrocardiograma. A onda T, ela tem um aumento exorbitante, que isso é característico da hipercalemia. E também definir se esse paciente tem insuficiência cardíaca, se já faz acompanhamento com cardiologista e etc. Nessa etapa, a letra D, a gente avalia déficits neurológicos. Nessa parte, a gente avalia a postura, consciência, reflexo pupilar, a posição e a movimentação dos glóbulos oculares e a resposta a estímulos dolorosos. Aqui a gente pode utilizar a escala AVDN, que é uma escala mais simples, mas que também pode ajudar a gente, onde o A apresenta alerta, o V representa responde a um comando verbal, o D responde a um comando doloroso, a um estímulo, e o N que o paciente não está responsivo. Uma das que eu mais uso, que eu particularmente gosto de usar, é a escala de coma de Glasgow, tá? Essa é uma escala que avalia a atividade motora, reflexo troncoencefálico e nível de consciência. E nessa soma, ela me dá onde 15 a 18 tem um prognóstico bom, onde 9 a 14 está num estado reservado e 3 a 8 ruim diante dessa avaliação dessa tabela. Nessa parte, é importante a gente avaliar também glicemia, hipertermia e desequilíbrios eletrolíticos, porque é importante saber disso, porque alteração nessas etapas pode causar manifestações neurológicas dependendo da gravidade, caso o animal esteja hipertérmico ou hipoglicêmico e etc. Na última etapa, é a etapa da exposição, é onde a gente identifica eventuais exposições a agentes tóxicos ou a situações de risco que podem agravar o estado clínico desse animal. Nessa etapa, é onde a gente identifica a tríade da morte. Vamos lá, vamos entender melhor o que é essa tríade da morte. Um animal está com hemorragia ativa. Será que eu consigo dar o zoom? O animal, ele está com uma hemorragia, ele tem uma queda de oxigênio, de O2, e, consequentemente, uma hipotermia por conta da vasoconstrição. Essa hipotermia, essa baixa demanda de O2, pode levar a falha e enfraquecer a perfusão sanguínea e levar ao aumento do lactato. O aumento desse lactato gera uma acidose metabólica. Com isso, essa produção do aumento de lactato gera a inativação de alguns fatores do pH, aumenta a fibrinólise endógena, o que vai me gerar uma coagulopatia. Então, a partir do momento que eu tenho uma hemorragia, que ela não é controlada, eu tenho uma hipotermia, que ela não consegue reverter por conta dessa hemorragia, eu posso ter uma acidose metabólica. Se eu tenho uma acidose metabólica e eu não consigo reverter, porque eu não solucionei o problema lá no início, eu posso gerar uma coagulopatia e eu entro num ciclo sem fim, que é essa tríade da morte. E aí, esse exame, que a gente chama de exame FAST, é uma avaliação focada na ultrassonografia do trauma. Diante de toda essa avaliação do ABCDE do trauma que eu falei para vocês, o FAST é um nosso aliado quando chega uma abordagem, um paciente politraumatizado. Ele pode ser dividido em AFAST, PFAST e VAC-BLUE, onde o AFAST ele vai avaliar de forma rápida o abdômen, onde o TFAST avalia de forma rápida a parte torácica, e o VAC-BLUE também avalia a parte torácica. A diferença entre os dois
São as partes do tórax que são eliminadas, tá? O TFF, ele inclui os pontos das áreas laterais do tórax, a parte mais da região mais pericárdica. Já o VET-Blue, ele explora várias outras zonas pulmonares, geralmente dividida em 4 áreas, a avaliar todo o tecido pulmonar. Quando o paciente chega em emergência, primeiro a gente faz o TFF e a gente utiliza o VET-Blue para monitorização. É mais fácil utilizar esses dois. O FAST, ele tem o objetivo de classificar esse paciente em pequeno ou grande sangrador. Assim, a gente consegue direcionar uma terapia que seja eficaz e definitiva para esse paciente. Só que ela tem algumas limitações. Se eu passo o transdutor e eu vejo fluido nesse paciente, eu não consigo caracterizar que tipo de fluido está ali. E também não consigo substituir completamente de um exame radiográfico. Porque o exame FAST, ele é um exame emergencial. Depois que a gente estabiliza o paciente, não é só porque eu fiz o FAST que eu não vou solicitar uma radiografia para entender melhor o que está acontecendo. Então, o FAST ele não substitui um exame radiográfico, tá? E ele também não diagnostica causas não torácicas da descrição respiratória. Por exemplo, uma pneumonia, uma broncopatia. Isso ele não consegue diagnosticar, a gente não consegue ver através do transdutor. Por isso que a gente não descarta o exame radiográfico. Entrando na parte torácica, do trauma torácico, quando falamos de trauma torácico, a gente pode classificar eles em abertos, quando são traumas por faca, mordidas, até mesmo projéteis, os fechados, quando o animal acontece de ter uma queda, um chute ou um atropelamento, e ainda em contusos e perfurantes. Contusos quando tem uma fratura de costela, um pneumotórax fechado, um hemotórax, até mesmo contusão pulmonar. E esses perfurantes é quando tem um pneumotórax já aberto, uma perfuração pulmonar e até mesmo uma ruptura de grandes vasos. Um animal, quando ele dá entrada no atendimento emergencial por um trauma torácico, ele vai aparecer para você com a descrição respiratória, taquipneia, cianose, ele vai estar relutante em ficar em decúbito external, vai ser muito mais confortável para ele estar em decúbito lateral, até porque ele vai estar com dificuldade respiratória. Muitas vezes o paciente vai ter alteração na ausculta e depressão do sistema nervoso central, tá? A partir daqui, eu vou dar uma receitinha de bolo para vocês. Vamos imaginar que um animal ele deu entrada num trauma torácico, como que a gente vai proceder? Se o animal deu entrada com um trauma torácico, possivelmente dar oxigênio, colocar esse animal no oxigenoterapia é imprescindível. Então, ele precisa estar no oxigenoterapia, e assim que a gente coloca no oxigenoterapia, a gente já realiza a analgesia ou a sedação. Isso não é de regra, tá? Muitas vezes, esse paciente não vai aceitar uma forma de oxigenoterapia. Não vai aceitar funcionado, não vai aceitar a máscara. Então, a gente vai ter que sedá-lo antes de iniciar a oxigenação desse paciente. Por isso, não é via de regra. Depois que a gente faz esses dois, a gente entra com o exame FAST para avaliar esse tórax e avaliar a presença de gases ou a presença de algum tipo de líquido e realizar com maior segurança. É tudo uma receita de bolo, mas isso é tudo muito rápido. E quando tudo isso acontece, esse paciente ele precisa estar monitorado já no monitor multiparamétrico. Como vocês veem na imagem, o cachorrinho ele já está com os eletrodos, possivelmente ele já estava sendo monitorado com um monitor, e eles já tinham dado entrada com toda essa receitinha de bolo que eu falei para vocês. Para ilustrar isso melhor, eu trouxe um caso que eu retirei de uma revista, o nome dela é 2022, de um trauma torácico por mordedura. Foi um pincher de 5 anos que foi atacado por um Rottweiler. Ele deu entrada apresentando lesões perfurantes na face e no dorso do pescoço. No início da anamnese, eles viram que ele estava com frequência com bradicardia, estava com a dispneia, a temperatura estava 38,9, as mucosas hipocoradas, o TPC estava aumentado e a ausculta estava abafada. Os procedimentos emergenciais de início foi a oxigenoterapia nesse paciente. Esse paciente estava muito debilitado, ele não precisou ser sedado para colocá-lo na oxigenoterapia. Eles realizaram a sedação desse paciente para dar um maior conforto para ele, com butorfanol, midazolam, ketamina, tudo isso por via intravenosa. E realizaram a toracocentese bilateral.
Tá. Eles não descrevem que realizaram um TFEST, eles não citam em nenhum momento. Mas o TFEST, nesse momento, para a gente realizar a toracocentese, aonde tem ar. Claro que ele não vai diferenciar o tipo de fluido, mas vai me guiar aonde eu vou realizar essa função. Ele não vai substituir uma radiografia torácica, quero lembrá-los disso de novo. E se eu passar esse FAST, eu não ver líquido, eu não ver presença de ar, esse paciente provavelmente vai precisar ser estabilizado e eventualmente fazer uma radiografia, porque novamente o FAST não diagnostica causas não respiratórias de destruição respiratória. Então, se eu passar o FAST, não ver líquido, não ver ar, para que possa ser drenado, esse paciente não tem o que fazer com o FAST. Ele precisa de um exame de imagem com laudo, que tem uma avaliação mais precisa, não tão emergencial. Mas se eu passei, eu vi líquido, a gente parte para a drenagem, que é a toracocentese. E como que a gente realiza essa toracocentese? A gente vai fazer a tricotomia do local, faz a asepsia utilizando clorexidina hidragermante, seguido da clorexidina alcoólica, vai realizar a punção entre o 6º, 7º ou 8º espaço intercostal, a porção ventral, sempre que for drenar líquido, porque tudo que é líquido desce, tudo que é ar sobe. Então, quando a gente for realizar a punção da parte mais ventral, a gente quer drenar líquido. Quando a gente for realizar a punção da parte mais dorsal, a gente quer drenar ar livre. Tá? Tem pessoas que também utilizam anestésico local, mesmo com o paciente já sedado, porque querendo não é uma drenagem, isso dói. E o paciente, a gente precisa preconizar ele estar em decúbito external. Mas aí vocês vão me perguntar, Mari, o paciente na imagem está em decúbito lateral. O decúbito lateral, ele é muito recomendado quando é pneumotórax e a gente precisa drenar ar. Quando é para drenar hemotórax, o padrão final. Até porque se ele ficar em decúbito lateral para fazer drenagem de líquido, foge das leis da física, né? O animal está em decúbito lateral, a gravidade faz com que o líquido fique longe da agulha. Então, isso faz com que o procedimento ele seja de alto risco para o paciente, a gente pode perfurar o miocárdio desse paciente e ter uma diminuição na eficácia da drenagem. Por isso, a toracocentese, quando é em casos de drenar líquido, é uma das principais falhas nesse procedimento. Então, assim, recapitulando, quando a gente for drenar líquido, o ideal é drenarmos em decúbito external. Quando for drenar pneumotórax, também. Mas se não for viável, não é via de regra, isso também, o pneumotórax, ele pode sim ser drenado em decúbito lateral, tá? Só para vocês entenderem essa parte. O paciente, quando ele é estabilizado, ele tem que realizar a radiografia para confirmação do diagnóstico. Só para mostrar aqui para vocês que eu tinha esquecido, como que é colocado. Eu deixei um videozinho da toracocentese para vocês. Mas a gente pode usar tanto o scalp quanto um catéter para realizar essa punção. Usar uma torneira de 3 vias, como está aqui na imagem, acoplada numa seringa, porque a gente vai puxar o conteúdo, fechar a torneira e descartar o conteúdo, para ficar um circuito fechado de drenagem e não contaminar nem o animal, nem o que está saindo dele. Se após a estabilização dessa hemorragia, se isso se mantém, eu fiz várias drenagens, o líquido ainda continua tendo muito líquido, ainda continua tendo muito ar, seria necessário uma intervenção cirúrgica ou uma avaliação de um cirurgião para olhar o laudo de radiografia, para entender melhor isso e corrigir a lesão. Se necessário, pode ser realizada a toracotomia e a colocação de dreno. Isso vai ser muito... O que vai determinar isso é muito o quadro do paciente. No caso desse paciente, desse pincher, só as drenagens resolveu. Ele não precisou partir para nenhum tipo de intervenção mais invasiva. No caso dele, ele realizou a radiografia depois de 24 horas, que fez as primeiras drenagens, e eles viram que tinha pneumotórax bilateral, hemotórax à direita, o paciente tinha uma contusão pulmonar, tinha fratura em costela, tinha efizema subcutâneo, e aqui, ó, deixei listado que ele ficou internado por 6 dias. No primeiro dia, ele fez 3 toracocenteses, onde primeiro ele tirou ar, depois ele tirou sangue do lado direito,
Do lado esquerdo, ele retirava apenas ar, e ele chegou a retirar sangue só nas 2 primeiras drenagens. Depois, ele não precisou fazer mais a punção do lado direito. Esse paciente, ele ficou bem, ele teve alta, realizou todos os acompanhamentos, mas isso aqui é só para vocês ilustrar melhor a abordagem ao trauma torácico. E aí, esse paciente, quando a gente realiza a punção, a monitorização dele, ele precisa fazer a radiografia pós-estabilização em 24 horas. O T-FAST e o VET-Blur, ele precisa ser feito a cada 4 horas, para a gente conseguir ver se não está juntando mais líquido, se não está aparecendo nenhum tipo de lesão. Ele precisa ser monitorado também a cada 4 horas, função, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial sistólica, temperatura. É importantíssimo auscultar esse paciente e avaliar o padrão respiratório desse paciente. Se ele está em monitorização, ele precisa estar no monitor multiparamétrico para avaliar a oximetria de pulso, a capnografia desse paciente e até mesmo realizar hemogasometria arterial. Dependendo do quadro, pode ser feito 8 horas após a estabilização ou 12 horas após a estabilização, para a gente saber como que está essa saturação desse paciente. Caso o paciente esteja sondado, também é legal a gente fazer um débito urinário. E não esqueçam que trauma dói. Então, realizar um bom controle álgico deste paciente. Então, aqui a gente vai entrar na parte de trauma abdominal, tá? Traumas abdominais, eles equivalem a mais de 50% dos traumas em cães, sendo contusos ou perfurantes, tá? No trauma abdominal, precisamos ter cuidado com as aparências, tá? Porque você vai ver um paciente que chegou, e foi atropelado, mas não tá sangrando. A gente precisa realizar os exames, porque a gente nunca vai saber a olho se ele está com hemorragia interna. Então, isso engana bastante. Traumas abdominais, eles são responsáveis pela maioria dos choques hemorrágicos. Então, aqui a gente vai conversar um melhorzinho por conta para vocês entenderem melhor a fisiologia, a fisiopatologia do choque hemorrágico. O animal, quando ele der entrada para você em trauma abdominal, ele pode apresentar manifestações de leves a severas. Isso vai depender de como que aconteceu esse trauma. Leves, eu quero dizer um TPC diminuído, um pulso fraco, um ataque cardíaco. E de severas, eu já quero incluir uma hipotermia, uma depressão do estado mental e afins. Eu até listei aqui para vocês, caso vocês queiram tirar um print de tudo isso, porque tem bastante coisinhas e eu listei só os mais essenciais, tá? Que você vai bater o olho e você vai falar, vamos pesquisar porque esse paciente pode estar em hemorragia. Deixa eu só colocar o iPad para carregar. Independente se for uma hemorragia torácica ou se for uma hemorragia abdominal, o ABCDE, que a gente viu lá atrás, ele recebe mais uma letra, que é a letra X. Ela significa o controle de hemorragias exsanguinantes. O que é isso? Hemorragias que podem levar o paciente a óbito. Então, trouxe aqui para ilustrar mais um caso de hemorragia externa, tá? Esse caso, quem me passou foi o meu professor Cláudio Matoso, um excelente professor. Essa paciente já fazia um acompanhamento com ele, por isso ela tinha um oral trauma e, infelizmente, ela foi atropelada, teve uma fratura exposta no fêmur e tinha uma grande perda de sangue. Antes da abordagem toda inicial, é necessário a gente conter o sangramento dessa paciente, com compressas estéreis, gases estéreis, até a chegada do cirurgião. O cirurgião vai chegar e vai resolver o problema hemorrágico, fazendo um reparo vascular para que ela pare com essa hemorragia externa. Faz uma ligadura e afins. A parte ortopédica dessa paciente não é uma emergência. O paciente ele vai ficar em observação, vai ficar sendo monitorado, tá? Com exames de imagem, seja o FAST ou a radiografia, porque o FAST vai avaliar se ele vai ter a presença de líquido no estórax, se vai aparecer líquido abdominal, e a radiografia vai me localizar contusões pulmonares, que geralmente aparecem de 24 a 48 horas pós-trauma. Então, só depois que esse paciente estiver completamente estável, tanto da parte sanguínea, quanto da parte pulmonar e etc., ele vai para a cirurgia para reverter a parte ortopédica. Agora, falando dessa parte sanguínea, a gente vê que um dia antes da admissão, o hematócrito dele estava 45.
E ele deu entrada com hematócrito de 48. Eles viram que estava a hemorragia, coletaram o sangue dessa paciente, rodaram rapidinho e viu que estava 48%. E aí, vocês viram que aumentou esse hematócrito ao invés de diminuir, mesmo ela com hemorragia acontecendo. Isso acontece porque o hematócrito, ele representa a relação do plasma e dos eritrócitos. Ou seja, o que diminuiu nessa paciente foi a volemia, não a concentração, tá? Então, vocês vão ver depois que 12 horas depois do trauma, diminuiu essas hemácias. Por quê? Diminuiu esse hematócrito. Por quê? Porque essa paciente, possivelmente, ela foi estabilizada, entrou para cirurgia, e aí ela fez fluidoterapia, então vai acontecer a mobilização do líquido para dentro do vaso, e por ser um processo agudo, a medula ainda vai estar respondendo, ela não vai conseguir reestabelecer esse hematócrito dentro de 12 horas, tá? Mas 3 dias após o trauma, a gente vê uma anemia regenerativa, um hematócrito de 24%. E não só isso. A gente vê uma anisocitose e uma policromasia, que indicam que essa medula está regenerando. Além disso, a gente vê uma presença de células, que eu acho que é Rowley-Jolly, que pronuncia, Gabriel me corrija se eu estiver errada, que é uma hemácia com pequenos fragmentos de DNA no seu interior. É engraçado que ela parece vários pontinhos pretos no microscópio, que caracteriza essa célula. E apresenta também metarubristos, que são hemácias em maturação que ainda contêm núcleo. Então, essa medula está respondendo, e essa paciente ela ficou bem, depois de 6 dias realizou a cirurgia ortopédica e afins. É só para vocês entenderem essa abordagem à hemorragia externa, tá? Falando de hemorragia interna, é importante a gente abordar o tão temido choque hemorrágico, que é responsável por 40% da mortalidade quando a gente fala de trauma, e 80% na ala de operação, tá? Só que esse alto índice de mortalidade, por mais que ele tenha isso, ele ainda é considerado uma morte potencialmente evitável. Por quê? Porque a gente consegue estabilizar estratégias, a gente consegue entender a fisiopatologia do choque hemorrágico para evitar um prognóstico ruim para esse paciente, para evitar a morte desse paciente. Só que para isso a gente precisa considerar 3 pontos. Quando a gente fala, comparando a medicina humana, no hospital sempre tem um cirurgião 24 horas disponível, mas isso não é a realidade da VET. Geralmente a gente liga, ele demora de 30 minutos para chegar, só que 30 minutos para um paciente em choque hemorrágico é muita coisa, né? A gente não tem 30 minutos para dar de vida para esse cara. Então, o primeiro ponto é ter um cirurgião do nosso lado. O segundo ponto é o que a gente vê nesse esquema aqui. Se o paciente ele tem um choque ativo, eu preciso dar sangue para ele. Ele tá em choque, tá perdendo sangue, eu não vou dar fluido para ele, eu preciso dar sangue para esse cara. Só que poucos hospitais, eles possuem um banco de sangue 24 horas. Ou eles têm um banco de sangue, mas não tem um laboratório para fazer um teste de compatibilidade. E o segundo ponto é esse, o banco de sangue também nos ajudando. Já o terceiro ponto é o que vocês precisam entender dessa fisiopatologia. Se a gente está em potência, o que a galera vai lá e faz? Vou administrar o fluido para aumentar essa pressão. Vou fazer uma prova de carga. Ok. Mas se eu tenho um defeito mecânico, como uma ruptura de um vaso ou uma ruptura de um órgão, se eu aumento a pressão desse paciente, se eu aumento a volemia desse paciente, eu não vou estar ajudando ele. Eu vou estar diminuindo ainda mais o prognóstico, porque vai aumentar o sangramento dele. Eu preciso corrigir o choque hemorrágico mecânico com o meu cirurgião do lado, e após isso, após a cirurgia, a gente reestabelece a perfusão, a gente reestabelece os hemoderivados se houver necessidade, tá? Em casos de hemorragia interna, o hematócrito ele demora para cair. Quando ele cai, dificilmente a gente consegue reverter. Então, enquanto o paciente chega, você vai estabilizando, as pessoas vão lá estabilizando, fazendo um ABC do trauma, outra pessoa já coleta os exames para ver como que tá isso daí, e é imprescindível solicitar painel de coagulação desse paciente que vai entrar em cirurgia por estar em choque hemorrágico, por ruptura de algum órgão, tá? Então, resumindo isso aqui, os 3 pontos essenciais são o cirurgião do nosso lado,
o banco de sangue e entender a fisiopatologia do choque hemorrágico para a gente determinar um prognóstico. E o prognóstico, ele sempre vai depender do tamanho e da velocidade dessa hemorragia, sem contar o tempo que vamos levar para controlar. Só que há controvérsias, né? A gente vai ter que sempre avaliar o grau dessa hipoperfusão para estabelecer uma estratégia de resgate e deixar com que isso seja e deixar com que essa morte seja evitada, deixar com que esse prognóstico seja pelo menos reservado, saia do ruim e entre no reservado. A gente vai entender tudo isso. Então, para a gente estabelecer essas estratégias, a gente vai partir do princípio que é o AFEST, que a gente vai ter ele de novo do nosso lado. O AFEST, como eu disse para vocês, ele vai avaliar de forma rápida o abdômen. Vou tentar dar o zoom, se falhar minha voz, me avisem. Ele vai avaliar o abdômen sempre num sentido de relógio. Esse sentido de relógio, ele não é obrigatório, tá? Desde que você avalie os 4 quadrantes, que é o hepatodiafragmático, o esplênico renal, o cistocólico e o hepato renal, tá? Quanto mais janelas com líquido, maior o meu risco, tá? Então, se eu chego com um paciente, ele tem de 1 a 2 janelas com líquido, o que eu posso fazer? Eu posso coletar o sangue desse paciente, coletar o líquido e avaliar o hematócrito, para avaliar os nossos próximos passos e estabelecer uma estratégia melhor. Mas se eu tenho de 3 a 4 janelas com líquido, a estabilização cirúrgica é imprescindível. Caso ele tenha uma coagulopatia, não tem nenhuma ruptura de baço, ele não foi atropelado, ele só chegou com essa hemorragia por conta de uma coagulopatia, a gente precisa intervir nessa coagulopatia e só vamos transfundir após a estabilização desse paciente e transfundir o que ele está precisando, tá? Se eu tenho um atraso no diagnóstico, eu tenho uma demora no meu tratamento. Se eu tenho uma demora no meu tratamento, eu tenho um péssimo prognóstico. Então, comparando de novo a medicina humana, eu trouxe aqui uma classificação que eles utilizam para choque hemorrágico, onde eles falam que na classe 2, eles já identificam a hipoperfusão tecidual. Só que no nosso contexto, um paciente em classe 2, já com aumento do lactato sérico, vai ser difícil da gente converter, né? Por quê? Porque o corpo, ele funciona como um equilíbrio da demanda de O2. Eu preciso ter um débito cardíaco bom, consequentemente, um volume sistólico e uma frequência cardíaca boa para ter uma boa contratilidade e não afetar nem na minha pré-carga nem na minha pós-carga. Mas o que acontece? Quando tem um paciente com hemorragia e com hipovolemia, o próprio organismo, ele vai estabelecer um sistema de compensação neuroendócrino, que ele vai ativar de forma primária lá no sistema nervoso simpático, liberando epinefrina e a norepinefrina das glândulas adrenais, que vai resultar numa vasoconstrição, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a contratilidade cardíaca, aumentando a hemorragia desse paciente. Então, o corpo desse paciente, ele já vai tentar conter essa hemorragia, ele vai fazer de tudo para que essa perfusão, ela fique boa. Então, e ainda assim, vai aumentar essa hemorragia de forma fisiológica. Se a gente administra fluido, a gente vai piorar ainda mais o prognóstico desse paciente, tá? Porque a hipoperfusão, ela causa lesão lá na mitocôndria, ela entra em um metabolismo anaeróbio, diminuindo a produção de ATP, aumentando a produção de lactato, e o aumento do lactato gera uma acidose. Então, nesse caso, se o fator desse choque for dessa perfusão, desse choque que está acontecendo, dessa hipoperfusão, desse choque que está acontecendo, for algo mecânico, antes de fazer qualquer manobra, precisamos corrigir a parte mecânica que está lesionada. E aí a gente vai entrar nos cérebros da vida, né? A parte mais complicada, a parte mais doida, que mais dá medo, que são as coagulopatias, né? Por quê? Se eu tenho um sangramento ativo, eu tenho uma hipoperfusão tecidual secundária, eu vou ter um aumento do lactato que gera uma acidose. A acidose, ela aumenta a destruição do fibrinogênio, o que gera uma coagulopatia, tá? E aí eu falo, mas tá no sangramento, eu vou tentar ressuscitar esse animal de algum jeito, vou tentar intervir de algum jeito, vou fazer uma infusão de cristalóide aqui para ajudar ele.
posso causar uma hipotermia, além de aumentar o sangramento. Então, vou estar fazendo uma infusão, vou aumentar o sangramento, vou piorar a perfusão, vou gerar uma hipotermia, tudo vai gerar uma acidose que gera coagulopatia. Tá, então tá bom. Não vou fazer a infusão de fluidoterapia. Vou fazer a transfusão de hemácia, já que ele tá perdendo sangue, vou pôr sangue. A transfusão, ela precisa ser feita após a estabilização e somente o componente que aquele paciente está precisando. Porque se eu faço uma transfusão maciça de concentrado de hemácias e esse paciente está em sangramento, eu posso destruir fatores de coagulação e plaquetas, o que também gera uma coagulopatia. Vocês entenderam como é fácil gerar uma coagulopatia num paciente politraumatizado? E aqui eu apresento para vocês a tríade de Virchow. Essa da tríade de Virchow, ela é uma tríade que identifica fatores que podem levar à formação de coágulos sanguíneos, que são os trombos e embolias. E para ela existir, basta ter uma lesão endotelial seguida de uma estase venosa, que é a diminuição do fluxo sanguíneo, mais as alterações de constituição do sangue, a hipercoagulabilidade. Nesse caso aqui, a gente tem outro exame que vai ser nosso aliado, que é o ROTEM, é a sigla para tromboelastometria rotacional. Esse é um exame que ele vai avaliar a coagulação sanguínea e é usado para diagnosticar hemorragias e distúrbios de coagulação. Ele é um exame bem específico, tá? Não é toda internação que tem um ROTEM. Mas se um paciente chegou ao ponto de entrar numa tríade de Virchow e precisa de um ROTEM, ele já está, assim, gente, num prognóstico bem ruim. Só para vocês entenderem melhor como que funciona o ROTEM, ele avalia várias partes da cascada de coagulação, vários fatores. Então, ele tem uma parte que vai avaliar a ativação por contato, o fator residual, a parte que inibe plaqueta, a parte que destrói coágulo, e ele é bem classificado, bem separadinho. Trouxe ele só para vocês saberem que o ROTEM existe e que ele é um aliado quando a tríade de Virchow existe. Mas para a gente entender o ROTEM mais aprofundado, a gente precisaria de uma aula inteira só para falar de ROTEM. E não é isso o que eu quero trazer agora. Eu quero trazer para vocês saberem que ele existe e que nessa etapa ele será um grande aliado, tá? Mas, Mari, bom, já entendi todas as complicações que isso pode acontecer, passei o FAST, tem líquido, drenei esse líquido, o hematócrito do líquido tá compatível com o da coleta que eu fiz, tem uma hemorragia interna. E aí? Eu aplico uma vitamina K ou eu aplico um transamin? O que eu faço? Se você falou vitamina K, gente, tá errado. A gente não aplica vitamina K. A vitamina K, ela controla a formação dos fatores de coagulação, como a trombina, o fator 7, fator 9, fator 10, as proteínas da cascata, proteína C, proteína S, proteína Z. E a administração excessiva da vitamina K pode aumentar o risco de coágulos e evolução de trombose, além da perda da função hepática. A administração de vitamina K, ela só é indicada para distúrbios de coagulação associados à deficiência da mesma. Ou em caso de envenenamento por rodenticidas, que aí o rodenticida vai causar uma interferência lá na cascata de coagulação e a gente consegue interferir com a vitamina K. Já o transamin, ele não é tão ruim assim. O transamin é um medicamento antifibrinolítico. E durante a sua aplicação, é necessário um monitoramento rigoroso. Aplicou o transamin, ele tem que ser aplicado pelo menos de 3 a 5 minutos essa aplicação, para evitar a formação de trombos, tá? E a administração dele é indicada em caso de coagulopatia induzida pelo trauma, tá? Só que assim, paciente foi atropelado ontem, o tutor só viu hoje. A gente vai aplicar transamin? Não. O transamin ele só pode ser aplicado 3 horas após o trauma, tá? A gente faz a aplicação em forma de bolos, de 10 a 20 minutos de miligramas, de 10 a 20 minutos, gente, desculpa. De 10 miligramas por quilo por hora, tá? Isso em 10 a 15 minutos a gente for fazer em bolos. Quando eu trabalhava em internação, eles tinham o costume de deixar o transamin para fazer em protocolo e fazer em 5 minutos. Isso já não é mais utilizado, tá? Quando a gente utiliza, essa dose é imprescindível que seja feito de 10 a 15 minutos, tá? E caso for feito em infusão, a dose precisa ser a mínima e no máximo 3 horas de aplicação. Após esse período, a administração do transamin, ela só pode ser feita mediante a lauda do ROTEM. Fora isso,
aplicar tanto o Transamin quanto a vitamina K é um risco que a gente coloca no paciente. Tá, vamos ver o porquê. Em pacientes com trauma hemorrágico, a coagulação ela ocorre rapidamente por conta da lesão vascular, né? E a fibrinólise, a quebra do coágulo sanguíneo, em pacientes de hemorragia severa, a fibrinólise ela vai acabar piorando. Para quem não sabe o que é fibrinólise, é o processo final da hemostasia, que é um processo onde o plasminogênio é convertido em plasmina e degrada a fibrina para dissolver o coágulo, né? O Transamin, ele inibe que a plasmina reduza o coágulo, inibe a redução da decomposição desse coágulo. Eu tentei até fazer um esquema de chave fechadura para ilustrar melhor como que funciona a aplicação do Transamin. E eu achei legal que tem um ensaio clínico chamado CRASH-2, que é um estudo multicêntrico, voltado para o Transamin, que é o ácido tranexâmico, né? Eles concluíram que a administração tem a redução da mortalidade e diminui a necessidade de transfusões em pacientes com trauma, tá? Reduz a decomposição do coágulo, reduz o sangramento pós-cirúrgicos, e muitos pacientes que têm hemorragia têm a taxa de mortalidade reduzida com a aplicação do Transamin. Mas lembre-se que eu falei para vocês, o Transamin, ele precisa ser feito em bolos de 10 a 15 minutos, com o paciente sendo monitorado e nunca passar de 3 horas. Passou de 3 horas, aplicação de Transamin só mediante a rotem. Quero ver ninguém aplicando Transamin assim a rodo a filha direita, viu, gente? Vamos lá. Baseado naquele estudo de medicina humana que eu citei, a gente pode classificar os graus hemorrágicos desse paciente. Grau 1, grau 2, grau 3, igual 4. Sendo grau 1, sem choque, igual 4, choque profundo, pré-terminal. Os sinais variam de acordo com o choque desse paciente. Quando a gente classifica esse paciente, depois que a gente classifica, aí que geram as dúvidas, né? O que eu devo transfundir? O que eu devo fazer? Eu devo transfundir? Eu devo fluido? O que eu faço? Então, vamos lá. Agora eu quero a interação de vocês. Vamos imaginar que vocês receberam um paciente com a pressão de 90, vocês passaram um teste, viram que tá com uma ruptura de um vaso e o cirurgião chega em 15 minutos. Vocês administram ou não administram fluido? Quero a resposta de vocês, gente. Pode administrar pelo chat, por voz, fiquem à vontade. Só para a gente debater melhor. E aí, pessoal? Já disseram não. 2 pessoas disseram não, por enquanto. Só isso? Só 2 Mas pessoas alguém quer disseram não? chutar? Ninguém vai falar mais nada? Mais alguém quer chutar se vai Mais alguém fazer quer ou não, chutar? pessoal? Então, vamos Diga lá. aí, Mari. Para quem falou não, certo. Eu falei isso lá no início, que se eu tenho um trauma mecânico e eu faço administração de fluido, eu posso aumentar a mortalidade desse animal. Então, se eu não administro fluido, a mortalidade cai para 30%. Com fluido, a mortalidade aumenta para 38%. Porque a expansão fluida aumenta a mortalidade por conta da hemodiluição, que vai agravar o sangramento. A PA, a pressão arterial sistólica vai aumentar, porque vai favorecer o sangramento, porque é um choque mecânico, é uma alteração mecânica que está acontecendo ali. Então, o ideal é a gente fazer, nesse paciente que chegou, ele chegou, não vou administrar fluido nesse paciente agora, já que o cirurgião vai chegar em 15 minutos, eu vou fazer o que a gente chama de manobra de hipotensão permissiva. A hipotensão permissiva, ela melhora a sobrevida. A gente deixa nesse paciente uma pressão mínima de 90 milímetros de mercúrio para manter a perfusão dos órgãos desse paciente. Tá? Ela tem vários benefícios, tá? De menor incidência de síndromes respiratórias agudas, menor incidência de disfunção de múltiplos órgãos, melhores prognósticos. Também é legal citar com vocês que a vasopressina nesse
nesse ponto, ajuda a estabilizar a pressão vascular. Se o paciente está mantendo super bem a pressão de 90 milímetros de mercúrio, a gente mantém ele assim e aguarda a chegada do cirurgião. Isso se ele chegar em 15 minutos, tá, gente? Claro que toda manobra tem os seus riscos, né? O paciente está com hemorragia, vale ressaltar que a hipotensão permissiva, ela ajuda muito, mas a gente pode ter diluição dos fatores de coagulação, deslocamento de coágulo, piora da acidose, tudo isso pode acontecer, tá? Beleza, mas aí como que eu vou realizar a estabilização desse paciente? Lembra que a gente classificou esse paciente em grau 1, grau 2, grau 3, grau 4? Se esse paciente está em grau 1, ou grau 2 de hemorragia, a gente pode fazer a administração de cristalóide intravenoso nesse paciente, para pelo menos manter o retorno venoso do cirurgião. A avaliação seriada dos parâmetros de perfusão, os cuidados dos volumes que a gente está aplicando nesse paciente, da fluidoterapia. Só que se ele tiver numa classe 3 ou uma classe 4 de hemorragia, a gente vai preconizar a hipotensão permissiva, tá? E se tiver a necessidade de realizar a reposição do volume sanguíneo, precisa ser feita em 24 horas, sendo a metade desse volume sanguíneo em até 3 horas, tá? Para a gente ter uma boa resposta desse paciente. E quando que eu transfundo, Mari? Quando que eu sei que eu vou transfundir? O paciente está na classe 3, ele está com a hipotensão permissiva. Quando que eu sei que eu vou transfundir? Já que o cirurgião que eu entrei em contato vai demorar. Com diminuição severa do hematócrito, diminuição de plaquetas, de hemoglobina. Só que aquilo que eu falei para vocês precisam ter muito cuidado com o que vocês vão transfundir, tá? Porque se a gente transfunde um concentrado de hemácias e esse paciente só precisa de consertar aquele choque mecânico, eu posso causar uma disfunção nas plaquetas. Então, eu até deixei aqui listado para vocês qual produto sanguíneo, qual componente sanguíneo a gente transfunde, nas partes que são indicadas, qual que é as doses. Isso precisa estar bem claro na cabeça de vocês. Eu não posso transfundir qualquer coisa num paciente que está em hemorragia. Eu não sei se ele já entrou em uma coagulopatia, eu não sei se ele só realmente precisa de sangue e eu estou dando mais um concentrado inteiro. Eu preciso entender melhor esse paciente, tá? Então, não saiam transfundindo só porque o paciente chegou em perfusão, vocês viram que tem uma hemorragia, já vou transfundir. Não, existem manobras que a gente pode fazer para evitar essa transfusão antes da correção mecânica, antes da cirurgia, tá? Se der para fazer, segurar, ok. Se não der, a gente transfunde quando o paciente estiver com esses tipos de sinais. E aí, eu trouxe esse caso, que eu achei esse caso muito interessante. Foi um caso que aconteceu, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, em 2016, de um paciente que teve ruptura de baço, se eu não me engano, tá? Eu não me recordo. E eles não tinham bolsa de sangue testada, eles não tinham banco sanguíneo, tinham só o paciente e o cirurgião. O que eles fizeram? Eles fizeram autotransfusão, eles abriram o cachorro, tiraram o sangue e colocaram aquele mesmo sangue na outra parte do cachorro. Eles autotransfundiram. Assim, entre uma xenotransfusão e uma autotransfusão, o indicado, o que é melhor a ser feito, é uma bolsa testada sempre, né, gente? Hoje em dia, dificilmente você vai estar num lugar que não tenha pelo menos uma bolsa. Você pode testar a bolsa sem fazer um teste de compatibilidade, mas eu acho muito extremo fazer uma autotransfusão ou uma xenotransfusão. Faltou um S ali. Em caso de autotransfusão, é legal ressaltar que se isso vier a acontecer com vocês, se for ruptura de intestino, a gente não pode fazer autotransfusão, porque tem risco de sepse, tá? Mas, de novo, se isso acontecer, o que eu faço? Uma xenotransfusão ou uma autotransfusão? O ideal é uma bolsa testada para esse paciente. Enfim. Mari, vamos lá. Estabilizei o meu paciente que chegou, deixei ele em hipotensão permissiva, o cirurgião só vai chegar daqui a 30, 40 minutos, ele está respondendo super bem com a hipotensão. O que eu posso fazer para ajudar mais esse paciente? Bandagem compressiva. A bandagem compressiva é um método facilmente aplicado em cães que controla rapidamente uma situação de hemorragia intra-abdominal, independente da etiologia, porque ela vai fazer como se fosse um tampão nos vasos e órgãos intra-abdominais
que estão sangrando e eles reduzem o espaço peritoneal. E aí isso reduz a diminuição do volume da hemorragia. Só que é importante ressaltar que essa bandagem ela só pode ficar num paciente, no máximo, assim, estourando 24 horas. E ela precisa estar sempre associada com a hipotensão permissiva. Esse paciente precisa estar com a pressão baixa, mas não tão baixa assim, uma pressão que garanta a perfusão dos órgãos, mas sempre baixa, num sentido para não aumentar a frequência cardíaca e não fazer com que esse sangue, essa hemorragia se intensifique, tá? Tem que ter muito cuidado também com o choque de descompressão desse paciente. Tem que ter muita cautela para retirar essa bandagem, tá? Geralmente, os próprios cirurgiões, quando eles chegam, eles retiram. Aí, beleza, o cirurgião chegou. Aí, aqui já tá beleza. Ele vai fazer a cereotomia exploratória, que é a laparotomia exploratória. E a cirurgia, ela não vai somente auxiliar na homeostase, controlando o local da cirurgia. Ela vai ajudar no diagnóstico, né? O que aconteceu? Rompeu o baço? Rompeu um vaso de grande calibre? Ela vai me dizer melhor o que está acontecendo com esse paciente, né? E o prognóstico a curto prazo, ele vai depender muito da capacidade do clínico em avaliar os déficits de perfusão, mas também da capacidade do cirurgião de realizar a cirurgia quando indicado, né? Não demora tanto para realizar essa cirurgia. E aí eu trouxe esse caso. Esse caso aqui, ele não é um caso de trauma, tá? Mas é de uma ruptura de tumor que aconteceu, não sabem ao certo, porque não chegou a abrir esse paciente. Mas esse paciente já estava internado, ele estava deambulando pela internação, estava bem, de repente ele caiu e lateralizou. O intensivista que estava com ele pegou o paciente, foi fazer o FAST nesse paciente. Na visão cistocólica, ele viu que a bexiga estava lateralizada por conta de líquido livre. O que ele decidiu fazer? Vou puncionar esse local para ver como que tá. E vocês viram que saiu puro sangue. Quando ele realizou o hemofast, ele viu que o hematócrito da paciente estava 22% e o do líquido livre 23%. Então, isso aqui era uma hemorragia ativa que estava acontecendo. O que ele fez? Ele deixou a paciente numa fluidoterapia de taxa baixa, super baixa, só para garantir o retorno venoso daquela paciente. Deixou a paciente numa hipotensão permissiva de 100 a 110 milímetros de mercúrio e fez uma bandagem compressiva nessa paciente até a tutora determinar se ia entrar em cirurgia ou não. Também realizou um protocolo álgico, porque a ruptura de um órgão dói demais. Ela já estava com opioide, se eu não me engano era metadona, e eles associaram a ketamina para aliviar. Essa paciente ela não teve um desfecho muito bom, ela acabou sendo eutanasiada, mas é só para vocês entenderem melhor como que funciona a abordagem, ilustrar melhor a abordagem da hemorragia interna para vocês, tá? Deixo-me aqui para esclarecer dúvidas para vocês. Muito bom, Mari. Eu tenho algumas dúvidas que me mandaram, que eu dei uma bloqueada aqui no chat por conta do ocorrido. Eu tenho algumas perguntas aqui comigo, mas vou deixar, se alguém quiser fazer perguntas aqui no chat, se alguém quiser abrir o microfone para fazer perguntas, fiquem à vontade, senão eu sigo para as que eu recebi. Beleza, Gabs. Alguém tem alguma dúvida que queira se apresentar? Eu vou fazendo a primeira pergunta, e aí as pessoas que tiverem dúvidas podem ir escrevendo no chat, que agora eu já liberei de novo para todo mundo escrever, tá? Tem algumas perguntas, na verdade, que mandaram, que eu acho que você foi respondendo ao longo da palestra, mas eu vou colocar novamente aqui só para dar uma pontuada final, tá bom? Tá bom. Pacientes com suspeita de sangramento ativo não têm indicação de fluidoterapia? Ou seria melhor a hemoterapia? Essa é a pergunta. Paciente que ele tá... Um paciente com hemorragia ativa, você falou para mim, né? Isso. Tá. Um paciente com hemorragia ativa, ele precisa ser classificado primeiro para a gente determinar
o que a gente vai fazer. Lembra que eu falei que qualquer tipo de hemorragia, ela é potencialmente evitável, desde que a gente tenha estabelecido uma estratégia? A estratégia é essa. Primeiro ponto, a gente vai classificar essa hemorragia, se ela é de classe 1, se ela é de classe 2, se ela é de classe 3 ou classe 4. Dependendo de como esse paciente se encaixar para você, se for uma classe 1, a gente faz uma fluidoterapia nesse paciente, tá? Deixa esse paciente em uma taxa baixa para ter um retorno venoso, para a gente conseguir avaliando, junto com a hipotensão permissiva. Só que se esse paciente já está em classe 4, está em hipotensão, ele evoluiu para um choque hipovolêmico, o hematócrito caiu muito, a plaqueta caiu muito, a gente é indicado fazer a transfusão, se o cirurgião for demorar muito, tá bom? Acho que deu para responder. Maravilhoso. Agora, eu acho que essa complementa aí a sua última frase, né? Como que a gente consegue identificar se a correção ela é cirúrgica ou se ela é somente clínica? Isso. Então, quando a gente identifica isso, a correção cirúrgica é quando. Vou usar o exemplo do trauma torácico, tá? A gente viu o trauma torácico, viu que o paciente, ele tem sangue, tem um hemotórax, a gente faz as drenagens. Essa drenagem, ela não cessou. A gente fez 4 drenagens, segue sangrando bastante. Ele é indicativo para cirurgia. Se esse paciente, a gente drenou, diminuiu a quantidade, drenou de novo, diminuiu a quantidade, a gente realiza a monitorização desse paciente. Opa, desculpa, eu estava com o microfone desligado. A próxima pergunta é: aqui na minha cidade, eu não tenho bolsa de sangue tão fácil. Em teoria, se eu não tenho bolsa, é melhor fazer a autotransfusão do que não fazer nada, certo? Certo, certo. Porque em algum momento esse paciente vai precisar de sangue. A gente pode fazer uma autotransfusão, mas é imprescindível que a gente deixar esse tutor ciente, se tiver termos, para ele assinar um termo que a autotransfusão inclui riscos, tá? Deixar ele ciente que a gente pode ou não conseguir reverter isso. Até porque é uma medida realmente emergencial, né? É um sangue livre, a gente sabe, por mais que existam materiais que seguram coágulos no próprio equipo de transfusão, são coisas que a gente tem que ficar de olho, né? Porque a gente pode transfundir um êmbolo, a gente pode transfundir um peritônio reativo, ele pode desfragmentar e a gente pode fazer isso endovenoso também, então é algo que tem que tomar bastante cuidado. Exatamente. Né? E hoje em dia é difícil, né, a gente chegar a esse ponto. Se a gente chegar a esse ponto, é porque o negócio realmente está muito precário, ou a gente não tem mesmo. Eu acredito que talvez as pessoas que estejam assistindo, que têm um pouco mais de dificuldade a ter um FAST, a ter exames rápidos, ou até mesmo um cirurgião de prontidão, ou a bolsa de sangue disponível, são essas pessoas que precisam, às vezes, entrar aí com uma xenotransfusão e com uma autotransfusão, como uma tentativa de sobrevida aí desse animal, uma vez que a gente sabe que se a gente não fizer nada, né, como a própria doutora Mari explicou, se a gente fizer ali cristalóide, se a gente desse muito soro, a gente vai piorar a hemorragia e ele vai ter soro ao invés de sangue, o que não vai acarrear o que precisa acarrear, e isso vai trazer uma série de consequências, né? Então, acredito que sejam em situações mais específicas, em clínicas que talvez estejam com mais dificuldade de acessar determinados materiais e exames, né? Muito bem. Chegou uma aqui no chat que pergunta assim, a Priscila: como é feita a hipotensão permissiva? Como eu mantenho o animal naquela pressão indicada? A hipotensão permissiva, um paciente que ele já está com perda sanguínea, a gente pode colocar ele na fluidoterapia em taxa baixa, só para ele ter um retorno venoso e realizar esse acompanhamento. Mari, deixa ele na fluido e aumentou essa pressão, diminui ainda mais a taxa desse paciente. Mari, não está dando certo. A gente pode entrar com terapias medicamentosas, como eu comentei, a vasopressina, que ela consegue estabilizar a pressão vascular desse paciente.
Eu acho que o caso ela perguntou mais sobre a hipotensão, né? Eu acho que esse animal, ele, em teoria, está hipotenso, certo? Então, a ideia é manter Sim. isso. A ideia é manter, aqui, como você mencionou, manter ali próximo dos 90 milímetros de mercúrio. Acho que se começar a cair 80, 70, 60, 50, aí talvez entra o cristalóide para tentar segurar ali e não passar de 90, como a gente teria como uma pressão, uma hipotensão permissiva, né? E aí, nesse E caso, ele também pode introduzir ficar vaso dilatador. ele também pode ficar na fluido, desde que seja na taxa mínima, para essa pressão ficar, para ela manter. Ela não precisa nem diminuir e ela mantém nesse mesmo valor. Ótimo. Acho que mantendo esse paciente também sob sedação, né? Acho que também isso depende, obviamente, de como está a situação clínica deles, mas dependendo de como eles chegam, às vezes eles chegam agitados, ansiosos, a gente sedar esses indivíduos corrobora aí para manter essa pressão mais limítrofe, digamos assim, né? Acredito que seja isso também. Aí eu tenho uma última pergunta que fala sobre transfusão novamente. Se eu transfundo o animal enquanto espero a cirurgia e o animal continua perdendo sangue, eu transfundo novamente durante ou depois da cirurgia? Se o paciente ele tá com essa hemorragia e você está esperando o cirurgião chegar, você não vai transfundir esse paciente se ele está aumentando, tá? Deixa eu tentar explicar de uma forma melhor. Ele vai continuar perdendo aquele sangue que você vai estar colocando, como se fosse uma garrafa furada, igual aquele esquema que eu mostrei. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de novo. Igual esse esquema que eu mostrei. Ele tem uma lesão no vaso, ou numa ruptura de um órgão, que é um defeito mecânico que está acontecendo. Quanto mais eu encho esse copo, mais ele vaza. Então, eu fazer a transfusão enquanto eu espero um cirurgião não é tão recomendado. Ah, mas Mária, posso fazer a transfusão durante a cirurgia? Ok, durante a cirurgia até a gente consegue ter um proveito desse sangue que a gente está transfundindo. A gente não vai perder tanto sangue assim. Mas não acho que seja viável, a não ser que ele esteja demorando muito, a não ser que você não tenha conseguido fazer uma bandagem compressiva e o animal segue decaindo, aí a gente consegue fazer essa transfusão. Mas, assim, em último caso. Perfeito. Acho que era essa realmente a dúvida, né? Porque se está precisando da transfusão e a gente percebe que isso é importante para a manutenção da vida enquanto o cirurgião não chega, eu acho que sim, transfunde, né? E depois, obviamente, a hora que a gente tem um controle dessa hemorragia, precisa entender, ainda está faltando sangue, aí, obviamente, tem que checar se existe a possibilidade ou a necessidade uma série de tipagens sanguíneas, é importante testar as duas bolsas, porque isso pode gerar uma reação cruzada imediata durante a transfusão seguida de 2 cães diferentes para o paciente, né? Então, isso é importante também de lembrar. Muito bem. Essas foram as perguntas que eu recebi. Acredito que ninguém tenha mais pergunta, porque não foi escrito no chat. Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, é o momento para perguntar. Eu vou deixar as referências pro pessoal, caso alguém queira tirar print. Perfeito. A gente vai avisar vocês mais para frente quando essa palestra estiver disponível, tá? Vamos avisar qual será o canal que isso vai estar disponível para que vocês reassistam, se for o caso, ou para avisar aqueles que não conseguiram assistir. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Mais uma vez, peço desculpas aí por esse erro de percurso aí da invasão da live. Nós não contávamos com isso. A gente vai estudar aí nos próximos momentos, nas próximas lives, o que a gente vai fazer para evitar que isso continue novamente, para que isso aconteça novamente, né? E agradecer principalmente a doutora Mariana, foi excelente, a gente aprendeu inúmeros conceitos que são bem importantes para que a gente possa atender esse animal
politraumatizado e poder ter uma boa condução aí do caso, tá? O pessoal está aqui no chat agradecendo, muito obrigada, muito boa, palestra maravilhosa, ótima Eu que agradeço, palestra, doutora. gente. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada pela Agradecemos presença de todos. Muito obrigado. Até a próxima, a gente né, se vê gente? na próxima live. Se cuidem. Tchau, tchau. Beijo.